Alô, você, muito boa noite, seja bem-vindo a mais um Momento Saúde. Hoje o nosso assunto é LER e DORT. Eu converso com o ortopedista Dr. Leandro Schulian, especialista em cirurgia de ombro e cotovelo. Hoje não é cirúrgico, quer dizer, pode até ser, né, doutor, o nosso assunto, mas o assunto que nós vamos comentar hoje, então, são as doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho, LER e DORT. Primeiramente, boa noite, doutor Leandro, obrigado pela disponibilidade aí de conversar com a gente. E eu gostaria que o senhor colocasse para nós inicialmente o que é LER e DORT. O termo LER é um termo mais antigo, ele significa lesão por esforço repetitivo. E atualmente a gente tem um termo mais relacionado a doenças do trabalho mesmo, que é DORT, que significa doença ocupacional relacionada ao trabalho, né? Então o DORT realmente, a gente quando fala em DORT está falando mais sobre os pacientes que vêm ao consultório, vêm procurar um médico especialista por uma dor, uma queixa relacionada ao trabalho, né? E já a lesão por esforço repetitivo, ela pode ser variada, até crianças ou quem trabalha em casa ou mexe com videogame, brinca, pode ter uma lesão por esforço repetitivo. Então, a LER e DORT, entre elas há diferença. A LER eu posso dizer então que é somente esforço repetitivo e a DORT é ligada ao trabalho, isso? Isso, a DORT é um termo mais específico de uma doença relacionada ao trabalho, né? Mais ocupacional mesmo. O cidadão lá que trabalha o dia inteiro e depois no final do turno dele ele vai lá jogar o videogame com o filho dele. Ele tem como saber se essa LER ou é LER ou é DORT, se está relacionado ao trabalho ou não? Na verdade, na avaliação do paciente, na consulta, tem toda a queixa clínica, o exame físico. Você consegue determinar se a queixa do paciente está mais relacionada ao trabalho ou algumas atividades extra, tempo de trabalho, né? Você consegue determinar isso com certeza. Numa anamnese com o paciente é possível diferenciar. diferenciar. Exame físico é possível diferenciar, sim. Quais que são os sintomas para quem está nos assistindo saber? Claro que muitos sintomas talvez vão se repetir em outras situações, mas quais os sintomas que identificam uma LER ou uma DORT? Em relação à DORT, né, vamos falar em relação à doença ocupacional. Primeiro você tem que relacionar o que o paciente faz, né, qual é o trabalho dele e se aquela queixa que ele apresenta se justifica em relação ao trabalho atual, né, o que ele faz, né? Então, dores constantes que pioram durante as atividades do trabalho e que melhoram com o repouso podem realmente estar relacionados ao trabalho. Aquelas dores que mesmo ao repouso o paciente não melhora, você tem que investigar outras coisas, outras causas. Mas para você classificar como uma DORT, você precisa estar muito bem relacionado o sintoma com o trabalho do paciente. Ela tem que aliviar ou modificar pelo menos o sintoma no repouso relação ao esforço. Com certeza, principalmente quando a gente fala em fim de semana, né? O paciente não trabalha fim de semana. Então durante a semana ele sente a dor quando realiza o trabalho, fim de semana que ele não trabalha, que ele está em repouso, que a dor alivia, realmente essa dor pode estar relacionada com o trabalho. O fato de eu trabalhar numa indústria não quer dizer que eu vá desenvolver uma DORT. Se eu souber cuidar fora do trabalho ou até mesmo durante o trabalho, que depois a gente vai estar abordando essa parte, eu posso evitar perfeitamente, uma DORT, doutor. Com certeza, as indústrias que a gente tem aqui na região, as agroindústrias, elas já têm, a medicina do trabalho já tem uma legislação específica para isso, né? Um protocolo específico para prevenir essas lesões, né? Então o rodízio entre funções, o descanso do funcionário, então tudo isso serve para prevenir. Realmente não quer dizer que se ele vai trabalhar numa agroindústria, numa fábrica, que ele vai ter o problema. A parte extra trabalho é muito importante, então o paciente em questão se condicionar em relação ao alongamento, reforço muscular, isso vai dificultar, né, vai prevenir que ele possa ter uma lesão relacionada ao trabalho. Talvez quem está nos assistindo vai pensar, então eu vou no final do trabalho, vou lá jogar o meu futebolzinho. Mas aí o senhor colocou uma situação que é bem importante também, a questão de alongamento, ou seja, de preparação. Eu mesmo nessa atividade diferenciada que eu vou fazer, eu preciso ter uma preparação, porque senão eu posso não desenvolver uma DORT, mas posso acabar desenvolvendo um outro problema muscular qualquer, por não estar preparado. Então, eu também preciso de uma preparação, doutor. Com certeza. Na verdade, quando a gente fala em condicionamento físico para o paciente, é relacionado à função dele no trabalho, né?
Então, se ele faz um trabalho repetitivo com o membro superior acima do nível do ombro, ele precisa estar com a musculatura que faz o trabalho preparado. Não adianta ele fazer uma preparação de membro inferior, joelho, coxa, se ele vai trabalhar com o membro superior. Então, esse reforço muscular, esse alongamento tem que ser bem direcionado para o tipo de trabalho que o paciente produz. Na dúvida, ele deve procurar aí a saúde da sua empresa, o departamento que cuida da parte laboral da empresa, para estar vendo qual o exercício ou quais os membros, identificar o que ele precisa fazer, porque senão, como o senhor disse, ele pode estar fazendo algo em vão ou até agravando. Uhum. As maiores empresas, os maiores, vamos falar em frigoríficos aqui, já tem uma estrutura interna mesmo preparada para isso, à disposição. Então o paciente pode ir lá fazer o reforço muscular, fazer o alongamento. Muitas vezes tem os próprios fisioterapeutas, educadores físicos, que já vão conseguir dar uma atenção especial para o paciente. O senhor mencionou antes, doutor, a questão de mudança de atividade. Essa mudança ela precisa ser durante o turno de trabalho, ou ele trabalha um mês, 2 em uma função, um mês, 2 na outra? Como é que funciona essa parte da questão de mudança de função? Isso. Não precisa ser durante o mesmo turno, né? Então ele pode fazer certa função durante 2, 3, 4 meses, e depois ele passa para outra função. Porque a DOT, né, no caso, ela não se desenvolve de um dia para o outro. Tá? Então ela leva um tempo, mas esse tempo também não é 1, 2 meses, certo? Sim. Então ela pode ter um rodízio, digamos assim, umas 3 vezes ao ano, que já seria suficiente para a prevenção. Muito bem, nós vamos para o intervalo comercial e na volta nós vamos conversar mais com o Dr. Leandro sobre DORT.